Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente tem observado, acompanhado o andamento dessas obras em várias avenidas da capital. Você citou algumas delas: Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste, Avenida Miguel Rosa, Avenida Barão de Gurgueia, na Zona Sul da capital. A previsão também de corredores na Zona Norte de Teresina. Tudo isso para dar uma fluidez maior ao trânsito da cidade. A gente tem observado, inclusive, as obras na Miguel Rosa, que tem sido de forma mais avançada esse estado de trabalho, na verdade, dos operários lá na construção dessa faixa exclusiva, que agora passa a ser no canteiro central. A gente tem imagens, inclusive vocês observam aí as obras em algumas dessas avenidas, na Miguel Rosa, por exemplo, que nós citávamos anteriormente, algumas já com a pavimentação, outros trechos ainda em construção. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto com a diretora de Transportes Públicos da SCTrans, a Cíntia Machado, que tem detalhes, inclusive a respeito a uma ansiedade muito grande da população, tem visto essas obras andarem, quando de fato elas devem ficar prontas, quando que a gente vai ver de fato essa faixa servindo exclusivamente para os ônibus. Cíntia, boa tarde. Boa tarde. Essas faixas, a previsão dela é de 1 ano, elas finalizarem, né? Toda a questão de trabalhar com o canteiro central, a construção das estações e os ônibus poderem circular nela, né? Porque vai ter uma pavimentação também na via, já que a gente está trabalhando na via. Então, a finalização completa da obra é com 1 ano, né? Ela começou, então, em novembro de 2015, então, final em outubro, até outubro, elas estarem finalizadas. Até lá, o que ainda precisa ser feito? Até lá, a gente está trabalhando primeiro no canteiro central, vai fazer esse trabalho para a criação dessa outra faixa, depois que nós estamos partindo para as estações. As estações, ela é o principal da obra, né? Que seria o que daria mais trabalho e mais tempo para ser executada. Que são aquelas estações, que são as estações chamadas de embarque e desembarque, que tem em torno de 45 metros ou 30, dependendo da avenida que ela vai estar inserida, climatizadas. São essas a principal obra do conjunto. A gente fala em respeito de comprimento, você falava anteriormente, 30, 45 metros, mas quem passa pelo local, às vezes a impressão que tem é que a largura é muito estreita, que não vai caber mais uma faixa de ônibus ali, ou uma estação no canteiro central, sem que, por exemplo, haja uma outra intervenção, já que a previsão de uma ciclovia continuar também. Como é que funciona isso? Quando existem as estações, a ciclovia, para ela ter a continuidade, né, então vai ter um alargamento maior da área central. Então vai ter um deslocamento das faixas para a direita, né, no caso se você tiver no seu sentido. Então o canteiro, como é visto hoje, né, ele vai ser mais largo quando tiver a estação, para comportar as duas, tanto a estação quanto a ciclovia. E para isso, as estações, cada sentido, elas são desencontradas, no caso da Miguel Rosa. Se você está indo para o centro, é uma estação, se você está retornando do centro, é outra estação. E a ciclovia vai interpassar por essas duas estações, com uma faixa de pedestre no meio para você fazer acesso às estações. Quero agradecer então a Cíntia Machado pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Lembrando também, Amadeu, nós estamos aqui no Clube do Gariba, pediu o Adriano para mostrar aí o que ocorre é que nesse momento está sendo aguardado o prefeito de Teresina para a entrega dos certificados dos mototaxistas de Teresina. A gente sabe que foi aberto um processo de licitação com 373 vagas, 439 profissionais se inscreveram, mas apenas 288 foram classificados. Isso seguindo os critérios em relação à entrega de documento, a questão da verificação do veículo também. Portanto, sobraram aí aproximadamente 85 vagas. A SCTrans deve abrir um novo processo licitatório para o preenchimento dessas demais vagas, mas ainda não há uma previsão para que isso ocorra. Amadeu. Antes, Gorete, de você ir para essa reportagem ao vivo, você mostrou um engavetamento, né? 3 ônibus com pessoas feridas aqui em Teresina. Como é que foi, Gorete? Amadeu, isso ocorreu no centro da cidade, numa das ruas mais movimentadas. É também um corredor de ônibus aqui da cidade de Teresina, 24 de janeiro. 3 ônibus se chocaram, um deles estava aguardando o semáforo da 24 de janeiro abrir para poder seguir viagem. Os outros ônibus que viam atrás automaticamente pararam. E um terceiro que estava no final da fila por distração, na verdade ele argumenta que teria olhado pelo retrovisor porque um pedestre
estava correndo o risco, inclusive, de se chocar com o veículo. Nesse momento, ele perdeu um pouquinho o controle. Quando viu, já estava em cima do outro ônibus e não houve tempo de frear. Vamos acompanhar, então, a reportagem. O acidente ocorreu na rua 24 de janeiro, próximo a Paissandu, por volta de 8h30 da manhã. O percurso foi desviado para a rua Arlindo Nogueira. Com o impacto, o retrovisor do último ônibus furou a traseira do que estava à frente. Já o primeiro foi o menos danificado. 9 passageiros ficaram feridos. Segundo o SAMU, 3 apresentavam um quadro mais delicado, com suspeita de fraturas. A gente ainda encontrou 2 pacientes dentro do ônibus, porque um tinha cortado o joelho e estava com suspeita de fratura e a outra tinha batido com a cabeça e estava com dor na região cervical. A outra que conseguiu sair, ainda que com muita dificuldade, demonstra uma fratura provável em membro inferior direito, foi feita imobilização. Uma das vítimas é Dalva, que estava no último ônibus. A dona de casa conta que não viu como o acidente ocorreu. Só percebeu a lesão ao sentir dores. Foi de repente, não lembro nada não. Só bati com a perna no ferro da cadeira. O primeiro ônibus estava parado no meio da rua, aguardando o trânsito fluir para encostar na parada. O que vinha atrás automaticamente parou em seguida. A colisão foi provocada pelo terceiro veículo, segundo o motorista, após a ação de um pedestre. No momento vinha saindo um cidadão da esquina, cabeça baixa. Eu fiquei preocupado com medo dele colidir na lateral do carro. Olhei no retrovisor, quando eu olhei, o da frente tinha parado no meio da via. E pisei no freio, mas não deu para me evitar a colisão. No local não há placa indicando a proibição de parada ou estacionamento de veículos. Mas os motoristas de ônibus dizem que isso poderia reduzir o risco de acidentes. O problema maior é que esses carros também estacionados que tem aqui, porque se não tivesse esses carros estacionados, provavelmente os carros tinham encostado na faixa da direita, da esquerda estava livre.